Gente, dando continuidade às informações sobre diabetes. A Sociedade Brasileira de Diabetes, através da diretriz desde 2020, vem solicitando que profissionais de saúde, principalmente os médicos, façam com indivíduos, está dizendo aqui na diretriz, que indivíduos com menos de 35 anos têm que ser rastreado para saber se tem diabetes tipo 2, se ele tiver sobrepeso ou obesidade. Tópico 1. Sempre tem que partir do sobrepeso ou obesidade. E, além do sobrepeso e obesidade, somar se é pré-diabético, se tem histórico de diabetes na família, se a raça é negra, hispânica ou índia, se a mulher que teve diabetes na gestação, se tem histórico de doença cardiovascular na família ou hipertensão arterial, se tem o HDL menor que 35 ou triglicerídeos maior que 250, se tem SOP, síndrome do ovário policístico, se é sedentário ou se tem manchas na pele. Esse tem que ser obesidade junto com um desses sintomas. Toda vez que tiver um desses sintomas junto com a obesidade, a sociedade pede que a gente rastreie se essa pessoa já não começou, se ela não tem diabetes tipo 2, porque o diagnóstico de diabetes, a diabetes começa 15 a 20 anos antes de chegar a ser diagnosticada, a pessoa a ser diagnosticada com diabetes mellitus tipo 2, entendeu? É importante a gente alertar. E por que é importante te alertar? Porque a cada indivíduo que é diagnosticado com diabetes, existe um outro que está com diabetes e não é diagnosticado. Porque há uma demora no diagnóstico dessa doença. Há uma demora. Os gráficos mostram que a pessoa que foi diagnosticada hoje, com todos os sintomas, ela já vinha sendo desenvolvida a doença 15 anos antes. Então, é importante a gente alertar as pessoas devido aos sintomas, conforme a obesidade, mais os sintomas falados agora que eu falei, para a pessoa se alertar e procurar rastrear, pedir ao profissional de saúde que rastreie para ver se ela já não está diabética e não sabe. Não é sábio a gente deixar só para quando aparecem os principais sintomas, não é sábio, porque à medida que demora o diagnóstico, mais vai diminuindo a produção, mais vai sobrecarregando as células beta, as células que fabricam a insulina no pâncreas, vão sendo sobrecarregadas a chegar ao ponto delas não conseguirem mais produzir a quantidade de insulina necessária para suprir o que o organismo está pedindo. E como medir isso? Como medir o nível de glicose no sangue? No estado de jejum, a nossa glicose tem que estar até 100. O pré-diabético está entre 100 e 125 no jejum, certo? Pós-brandial, que é após a refeição, a nossa glicose, ela pode aumentar para uma pessoa normal, ela pode aumentar até 180 após após os primeiros minutos da refeição, pode ir até 180, ela só não pode chegar a 1 hora, ficar a 180 e permanecer por mais tempo 180, 200, até se você fez uma refeição e você for medir a glicose no seu sangue, nos primeiros minutos vai estar alta, vai estar 180, vai chegar até 200, vai estar bem alta. Só que quando terminar a primeira hora da refeição e ela permanecer, depois que passar de 60 minutos, ela permanecer 180, 200, por mais meia hora ou mais tempo, isso já está caracterizando que você é um diabético. Você já está, ou provavelmente,
um pré-diabético, dependendo, isso vai depender muito da medição da hemoglobina glicada, vai depender muito da insulina, da gente verificar a insulina, de se você é um atleta, se você não é, que muitas vezes, dependendo de qual foi a refeição que você está medindo, enfim, o ideal mesmo, quando a gente mede em jejum, é a nossa medição da glicose, dá até 100. Qual é a unidade? Miligrama por decilitro, tá bom, gente? E qual é a principal diferença da diabetes tipo 1 para diabetes tipo 2? A diabetes tipo 1 é aquela onde o pâncreas não está mais fabricando insulina de jeito... Parou a fabricação 100% de insulina. Insulina não tem mais. Por que parou? Na verdade, a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O pâncreas foi agredido a tal ponto que ele produziu a quantidade de insulina que pôde e depois parou. Não porque ele parou por parar, é porque não tem mais insulina. A produção do ser humano de insulina, a vida toda, é muito baixa. É em torno de 1 grama por vida toda. Então, quando esse pâncreas é agredido, quando ele é sobrecarregado, ele acaba esgotando toda essa produção e aí, não tendo mais insulina, o açúcar, a glicose corre no sangue e não tem mais quem colocar esse açúcar para dentro das células. Isso a gente chama de diabetes tipo 1. Ou a pessoa já nasce com a diabetes, já é genética, ou ela acaba sendo, o pâncreas acaba sendo agredido a ponto de acabar o estoque todo de insulina, de produção de insulina de uma vida, acaba destruindo tudo aquilo e a pessoa não tem mais. E aí ela fica à mercê de insulina mesmo, né? Usar insulina artificial. Não é que o diabetes tipo 2 não precise, eu já vou dizer o que é a diabetes tipo 2, mas a diabetes tipo 1 é aquela onde o pâncreas 100% da insulina não tem mais, acabou, 100%. A diabetes tipo 2, ela vem de um processo metabólico. A pessoa ainda produz insulina, apesar de que somente 50%, ela só tem 50% da produção de insulina. Por quê? Porque geralmente ela é diagnosticada tardiamente. Quando a pessoa é diagnosticada com diabetes tipo 2, ela podia ter sido diagnosticada lá atrás, com 15, 20 anos atrás. Como ela não foi, ela já perdeu uma boa parte da produção da insulina. Quando ela é diagnosticada, geralmente a pessoa já perdeu 50% dessa quantidade de insulina que o pâncreas estava produzindo. E por que geralmente acontece isso? São fatores metabólicos e o principal fator é o aumento de peso, porque o aumento de peso gera resistência à insulina. Quando fica resistindo, quando há essa resistência à insulina, o pâncreas começa a produzir, aumenta a carga em cima do pâncreas e ele começa a liberar mais insulina do que deveria estar no nosso organismo. Aí as células betas do pâncreas, que são as responsáveis pela produção de insulina, elas perdem 50% da capacidade de produção. E aí, logo a pessoa se torna diabética. Há uma diferença entre o diabetes, o problema metabólico da produção de insulina e a chegada dessa insulina até a célula para a entrada da glicose, que com o aumento de peso, ele atrapalha essa chegada, fazendo com que haja resistência à insulina. Então, essa pessoa diabética, tipo 2, ela tem esse problema de resistência à insulina por excesso de peso. Como saber se você tem diabetes, você já estacionou na diabetes? Então, nós temos alguns sintomas. Um dos primeiros é a poliúria. E o que é a poliúria? Aumento da vontade de ir ao banheiro, de urinar. Por quê? Porque na medida que o pâncreas vai diminuindo a capacidade de fazer
células de produção de insulina. Lembra que eu falei que quando o diagnóstico é tardio, quando não é feito um diagnóstico mais precoce e a pessoa já vai ser diagnosticada com diabetes mellitus, já perdeu 50% da produção de insulina, então ele já vem com uma baixa de insulina e você está comendo glicose, você está comendo carboidrato. E aí, esse aumento de carboidrato, ele é maior do que a carga de recebê-lo, do que de insulina de receber, porque a insulina já está com uma produção baixa. Então, fica sobrando carboidrato na corrente sanguínea. O fígado e o músculo já não estão cheios, não precisam. Então, os rins, o que ele faz? O cérebro percebe, se comunica com os rins e os rins começam a eliminar essa glicose na urina. Uma glicose que você não está usando porque você não está com a capacidade suficiente de produzir insulina. Insulina é essa que deveria colocar a glicose dentro da célula. Entendeu? Então, um dos primeiros sintomas é você ir muito ao banheiro, todo o tempo fazendo xixi, porque o corpo está querendo eliminar. A glicose não pode ficar livre na corrente sanguínea sem uso. Então, o corpo elimina através da urina. Primeiro sintoma. Então, à medida que você vai urinando, você vai perdendo água. Você vai fazendo o teu sangue ficar mais grosso, mais osmótico, mais grosso. E aí vem o segundo sintoma, sede, polidispsia. Primeiro poliúria, muita urina saindo, depois polidispsia. Porque você tem sede, você vai ter vontade de beber água, você está perdendo, né? Você está desidratando, então você vai ter muita sede, você vai beber muita água. Em paralelo a isso, a gente vai perdendo peso. Por que a gente perde peso? Porque, ora, a glicose é a nossa fonte de energia, é a nossa primeira fonte de energia. Você está ingerindo, mas você não está conseguindo colocar dentro da célula. Ah, por quê? Porque uma das funções da insulina é colocar essa glicose dentro da célula. Se você está diminuindo a produção devido ou uma agressão ao teu fígado, ao teu pâncreas, ou outros sintomas, outras características que fazem com que diminua essa produção de insulina, não vai ter como colocar a glicose ali dentro. Ela vai ficar correndo no teu sangue, assim, sem função nenhuma. E ela não pode, porque é prejudicial ela correr no sangue sem função. Então, o organismo manda embora através da urina, que foi o primeiro sintoma que eu falei, poliúria. A gente tem sede, porque a gente fica desidratando, polidispsia. E a perda de peso vem porque, como não tem energia nas células, as células pegam energia da proteína e da gordura do nosso corpo. Então, começa a depredar gordura e proteína, músculo. Tu começa a perder massa magra. E aí você tem a perda de peso. Terceiro sintoma. Mesmo o organismo pegando energia do músculo e das gorduras, a gente não deixa de ter a fome, o que a gente chama de polifagia. A gente sente fome. Então, 4 P's são os principais. Tem vários outros sintomas, mas os principais. Poliúria, que é a perda de urina, vontade de urinar. Sede, polidispsia, muita sede. Perda de peso e polifagia, que vontade de comer, tá com fome. O organismo se mantém, mas a fome vem, então dá vontade de comer muito. Ai, Ana, mas geralmente eu vejo o pessoal que é diabético, eles são mais fortinhos, assim, são mais diabetes tipo 2, costuma ser mais gordinho. Inicialmente, sim, porque há uma resistência de insulina no início. E depois eu explico mais ou menos sobre a resistência à insulina. Mas com o tempo, devido à falta da produção, diminuição da produção em excesso
da produção de insulina para colocar essa glicose dentro da célula, vai acontecer esse sintoma da fome e da diminuição do peso, porque vai dar uma espécie de sarcopenia na pessoa, ela vai perder massa magra com muita força e também ela fica com a questão da gordura, dependendo da porcentagem de perda de produção de insulina no seu pâncreas. Por isso que é importante o diagnóstico da diabetes tipo 2 cedo para não chegar a esse nível de total de perda. Esse diabético tipo 2, ele costuma também ter muito cansaço. Por quê? Porque na urina ele perde eletrólitos, ele perde minerais. Ele tem a tendência a ter muito cansaço e outra coisa é a parte das infecções. Como a perda de minerais, perda de vitaminas, ele tem a tendência a pegar infecções com mais facilidade do que uma pessoa que não tá com esse problema de diabetes, entendeu? Eu falei ontem que a produção de insulina no ser humano é muito baixa, é em torno de 1 grama vida. Mas como a produção de insulina é muito baixa se a gente vive comendo? Porque, na verdade, a insulina ela não foi feita para estar todo o tempo. A principal função dela não era pegar toda a glicose que a gente tem nas nossas alimentações e colocar dentro da célula. Não foi só para isso, não é a principal função da insulina fazer isso. A principal função da insulina era diminuir, sim, a glicemia no fígado, no órgão fígado, não em todos os órgãos. E tanto é que a quantidade dela é pouca, é baixa durante a vida toda. Então, quem faria esse papel de colocar a glicose dentro da célula se a insulina tem uma produção baixa? Existe um remédio de Deus que faz isso, que é o exercício físico. Quando você faz exercício físico, você poupa o seu pâncreas. Até porque o pâncreas não foi feito para produzir e secretar tanta insulina assim. Por isso existe o exercício físico. O exercício físico, ele é o principal remédio para diabéticos tipo 2 ou não diabéticos em ajudar a glicose a entrar na célula e nos dar energia. Porque quando nós fazemos exercício físico, principalmente se for exercício de resistência, aquele de força, quando a gente faz isso, o efeito desse exercício dura de 10 a 12 horas no nosso organismo, ajudando com que a glicose seja colocada dentro da célula sem precisar de insulina. Não sobrecarrega o pâncreas, porque o pâncreas não foi feito, a insulina não foi feita, a principal função da insulina não foi colocar todas as glicoses dentro das células nossas, e sim fazer a manutenção da glicemia no fígado, principalmente no fígado e outros órgãos importantes que nós temos no nosso corpo, mas principalmente no fígado. Por isso a fabricação de insulina no nosso corpo é baixa. E quando a gente sobrecarrega com tanto alimento, o pâncreas fica cansado, fica esgotado. E a gente sobrecarrega e não faz exercício, aí piora a situação. O exercício físico é o principal remédio para diabéticos e não diabéticos a fim de normalizar a glicemia no corpo. Já existem estudos demonstrando que após o almoço, quando você come, dá o tempo da alimentação descer até o seu estômago,
Dá um tempo de em torno de uns 15 minutos por aí, deixar o alimento descer, para quando começar a entrar no intestino e você for caminhar ou fazer exercício de resistência, já tem estudo demonstrando que nesse momento que você faz esse exercício, que você caminha ou faz um outro tipo de exercício, a tua insulina não é usada. Teu pâncreas é poupado e através do exercício físico é permitido com que a glicose entre na célula sem precisar sobrecarregar o teu pâncreas, sem precisar usar a insulina. Nem tudo se remete somente ao ato nutricional. Nós temos outros fatores que influenciam no metabolismo da nossa glicose, da nossa energia que a gente precisa. E um deles é o exercício físico, onde uma pessoa que já está com baixa na produção de insulina, já está entrando num quadro de pré-diabético, a melhor medida que ela tem que fazer, ou se não a primeira medida que ela tem que fazer, é pensar no exercício físico. Não vai adiantar comer tudo legal se não fizer exercício físico. Pensemos nisso. Antes de explicarmos sobre a resistência à insulina, a gente precisa entender uma coisa. Quando a insulina sai do pâncreas, ela estimula que haja reservas de energia, ela estimula a colocação da glicose, primeiramente no fígado, no músculo e nas células gordurosas. Esses 3 lugares estocam energia: fígado, músculo e células gordurosas, adipócitos. Por quê? Porque quando há privação de comida, quando a gente está dormindo à noite, o nosso cérebro não para. Então tem que ter um depósito. E esse depósito ele vai suprir o cérebro, vai suprir os nossos olhos, vai suprir os nossos rins e vai suprir o nosso sangue em critério de emergência. Esses 4 locais, em critério de emergência, precisam sempre ter glicose. São primordiais, por isso que há estoque no fígado, no músculo e nas células gordurosas. Há estoque de energia para que não falte para o cérebro, não falte para nossos olhos, não falte para os rins e não falte para nossas células do sangue quando a gente não estiver comendo, por exemplo, à noite. Só que acontece algo no decorrer dessa parte fisiológica, no decorrer desse normal do corpo da insulina, pegar a glicose e colocar como estoque no fígado, nos músculos e nas células adipócitas, na gordura, para suprir o cérebro, os olhos, os rins e o sangue. Acontece algo que faz com que a insulina não consiga trabalhar. E nós chamamos isso de resistência. Toda vez que a insulina se aproxima de uma célula, ela bate na porta, o mordomo abre e ela fala: tem como abrir aquela outra porta porque a glicose quer entrar aqui para ajudar vocês? Aí o mordomo vai lá na outra porta, abre e entra a glicose e a célula fica energética. Ponto, isso é o normal. Só que quando a tua alimentação é baseada em alimentos com gordura saturada, muita gordura saturada e produtos ultraprocessados, nem falo de alimentos, que aquilo não é alimento, produtos ultraprocessados, aquela porta que a insulina bate não abre. Por quê? Porque um outro local, uma outra porta, anula aquela primeira e diz assim, fecha, ela não precisa entrar. Insulina não precisa. E aí
Se a insulina não avisa que tem uma glicose para entrar, a glicose também não entra. Entende? Então, a gordura saturada com os produtos ultraprocessados vão dar energia para a célula? De certo modo, vão com mais dificuldade, porém, não aquela energia que realmente a célula foi feita para receber, que foi a glicose, a energia dos carboidratos. Entendeu? Então, a gordura saturada, o alimento que tem origem de gordura saturada, mais os ultraprocessados, bloqueiam a entrada da glicose, resistência à insulina. Com a resistência à insulina, faz com que o nível da glicose fique alto no sangue e ocorra todos aqueles sintomas que eu falei, da liberação de urina para jogar essa glicose em excesso fora, sede, etc., dos sintomas que eu citei. Então, quando essa glicose fica alta, o pâncreas que está lá diz, ocorreu algo errado, eu vou mandar mais insulina. E haja mandar mais insulina. E a insulina não consegue fazer o papel porque há um aumento de gordura, ingestão de gordura saturada e produtos ultraprocessados que tem o que a gente chama de LPS, que é lipopolissacarídeo. É uma situação que faz com que o teu intestino fique ruim. Mas tem mais dedo, não vou entrar em detalhes, entendeu? Então, esse aumento de glicose no sangue, sem a insulina poder fazer nada e o pâncreas trabalhando muito, isso vai gerando, com o tempo, diabetes. A diabetes nada mais é do que a falta de condições de colocar a glicose para dentro da célula. Isso é diabetes. A diabetes é caracterizada pela baixa produção no início, há uma alta produção de insulina, bora colocar essa glicose, vamos colocar alta, de repente, de tanto que fabricou, vai diminuindo, até que o pâncreas começa a não conseguir, perde 50% da capacidade, depois vai diminuindo e a coisa vai ficando cada vez mais drástica. Há um acordo do corpo, onde o estoque de energia que você guarda durante o dia, que você come, quando você vai dormir, você fica em jejum. Então tem que funcionar teu cérebro, teus olhos, teus rins e teu sangue, que são os locais mais que precisa de glicose. Tem que funcionar. Então o acordo do cérebro não pode faltar, pelo menos para esses 4, não pode faltar. Se a mulher estiver grávida, também não pode faltar para a placenta. Entendeu? Esse é o acordo. Os outros órgãos podem até diminuir, mas esses não. Então, o que acontece? À noite, se você come pouco carboidrato, se você faz uma dieta low carb, por exemplo, você come pouco carboidrato, quando é à noite, o fígado avisa o cérebro, olha, não tenho tanto estoque aqui. E agora? Aí o cérebro estimula uma resistência à insulina nos outros órgãos para quando for liberado o restinho de energia que ainda tem, vir só para o cérebro, para os olhos, para os rins e para o sangue. E os outros órgãos bloqueiam a insulina para não deixar a glicose entrar lá, porque eles também estão com fome. Entendeu? Então, existem 2 tipos de resistência à insulina. A transitória, que é nessa hora do jejum, que tem que ir para os principais órgãos, e a resistência à insulina patológica, que é essa quando a gente come coisas erradas, alimentações erradas, como ultraprocessados e aumento de muita gordura saturada. Onde é que está essa gordura saturada? Geralmente em excesso de alimentos de origem animal. O tecido que mais reserva a glicose no nosso corpo é o tecido muscular. É aquele que tem mais quantidade de glicose no corpo. Então, quando você está em jejum à noite, no dormir, que acaba a energia do fígado, acaba o glicogênio do fígado, a gente precisa ter essas reservas a mais para poder suprir.
Se você faz uma dieta com baixo teor de carboidrato, o teu músculo vai ser quebrado para virar glicose e você perde massa magra. Então é por isso que é importante, por isso que eu falei do exercício físico, porque o exercício físico, quanto mais você faz exercício, principalmente de resistência, quanto mais você faz, maior é a capacidade de armazenar carboidrato, maior a capacidade de armazenar glicose, energia, para quando você estiver nos horários de privação, você não perder massa magra, e sim usar a glicose, que é o mais importante. Porque se você não tiver essa reserva de energia, o teu músculo vai ser quebrado para se converter em energia. E aí, né? E quando tem pouca glicose no fígado, pouca glicose no músculo, quem vai ser mobilizado vão ser as gorduras. Elas vão ser mobilizadas para serem usadas como energia. Entendeu? O problema é que essa mobilização de gordura faz com que haja estacionamento de gordura em órgãos, que é o pior tipo de acúmulo de gordura no corpo, são nos órgãos, lá dentro. Gordura lá, não é a gordura que a gente vê, mas a gordura lá de dentro. Essa mobilização faz com que piore o nosso estado. Quanto mais gordura circulando no nosso corpo, mais resistência à insulina. Porque a resistência à insulina não é aquilo que eu falei no início, da gordura sendo usada como forma de energia, comer alimentos com gordura saturada e alimentos ultraprocessados, que fazem com que bloqueiem a insulina bater na porta para pedir para a glicose entrar, não é a gordura? Então, quando você não tem energia no fígado sobrando, não tem energia na massa, no músculo, quando você não tem glicose estocada, o que vai ser usado vão ser as gorduras do teu corpo. Elas vão ser muitas vezes utilizadas e até estacionadas nos órgãos, fazendo com que você aumente a resistência à insulina, o falso magro, entendeu? Agora, se você é sobrepeso ou obeso, só vai potencializar ainda mais a resistência à insulina. Aí a insulina não consegue trabalhar e você haja comer e comer com gordura que não deve, você haja comer e aí vai aumentando cada vez mais a glicose e o pâncreas trabalhando, e aí essa insulina não consegue bater na porta e dizer coloca a glicose para dentro. E o pâncreas, chega um momento que o pâncreas já não tem mais nenhuma condições de atuar. Por isso que é tão importante o exercício físico. O exercício físico faz com que essa glicose entre sem precisar de insulina. Além de que, cada vez que você fizer exercício, mais massa magra você vai ter e mais estoque de energia você vai ter nos momentos de privação. Aqueles momentos onde tem que ser usado a energia da glicose e não a mobilização de energia de gordura. Não a gordura rodando ali para ser usada como energia, e sim a glicose. Entendeu? É mais ou menos isso, a resistência à insulina. Pensemos que o primeiro ponto de tudo é o exercício físico. E o segundo é pensar em alimentos à base de plantas, que tem carboidratos bons, com fibras, que melhoram o nosso intestino, e não tem gorduras saturadas e nem prejudicam o nosso intestino com lipopolissacarídeos, a ponto de não beneficiar o aparecimento da resistência à insulina e nem inflamação. E aí, tudo anda conforme a vontade que deve ser, que é a de Deus.